Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. E aí, galera, o assunto de hoje é inteligência artificial. E aí, Henrique, o ser humano vai ser substituído pelo robô? Olha, sinceramente eu te falo, William, o ser humano, eu acredito que ele não vai ser substituído pelo robô. Eu acredito que ele vai se tornar um robô. Na realidade, cada dia que passa, é mais comum você ter, vamos dizer assim, partes do corpo humano sendo substituídas por máquinas, como, por exemplo, um coração auxiliar, né, que seria o coração artificial, desfibriladores implantáveis, marca-passos. Então, logo, logo vai ser comum você ter, por exemplo, pernas mecânicas, exoesqueletos para pessoas paraplégicas. Então, meu amigo, eu acredito que, na realidade, ser humano e máquina em si vão criar uma simbiose. Olha, eu acredito, pessoal, que tudo que o Henrique está falando é verdade, mas tem algumas coisas que a máquina nunca vai conseguir nos suplantar. Uma delas é a criatividade na parte das emoções. Por mais que a gente tenha aí o ChatGPT fazendo livros, eu já vi fazendo poemas, sempre fica um pouquinho ali de uma dúvida de até onde isso realmente toca ou não toca, porque é muito, na realidade, de uma cópia, né? Eles estão sempre copiando já aquela base de dados que já está ali. Então, eu acho que existe ainda um longo caminho para ser trilhado. Eu não acho que está tão perto assim. E você, William? Será que isso a gente não entra na questão da consciência, né? Porque o que diferencia um ser humano de uma máquina seria a consciência. Enquanto não tiver uma consciência virtual, a gente não teria uma máquina capaz de fazer tudo que o ser humano faz. Mas se um dia criarem uma consciência virtual, a gente pode ter uma cópia tão perfeita de um ser humano que a gente nunca saberia se aquele ser é um ser artificial ou se é um ser natural, né? Eu acho que talvez seja uma questão de uma evolução natural aí da tecnologia, não entrando nos méritos de espiritualidade, né? Porque se a espiritualidade for real, a gente nunca teria uma máquina com espírito, né? O espírito seria inerente ao ser humano. Mas aí, mesmo assim, a gente nunca... De olhar uma cópia e de olhar um ser humano de verdade, talvez chegue num ponto que a gente nunca saiba. A gente tem uma máquina que pelo menos seja capaz de imitar o ser humano numa perfeição, vamos dizer assim, né? Essa seria a minha opinião sobre isso. O que vocês acham? E acho que, então, assim, na opinião de vocês, a máquina vai chegar a substituir o ser humano e talvez até acontecer uma simbiose, né, entre os dois. E em quanto talvez tempo não vocês agora. acham que isso vai acontecer? Eu acredito que isso daí é algo que a gente verá tranquilamente nos próximos 15, 20 anos. Nossa, já? Eu acho que em 20 anos a gente já vai ter pessoas com muitas partes biônicas aí. Inclusive tem um filme na Netflix recente do Bruno Galhaço, legal porque é um filme brasileiro, né? Produzido pela Netflix. Eu assisti, é fraquinho. Mesmo sendo fraquinho, mas a temática é atual, né? Porque fala sobre a substituição de partes das pessoas por partes robóticas, né? Inclusive que as pessoas podem no futuro próximo optar por substituir partes saudáveis por partes robóticas para obter um melhor desempenho nos esportes ou alguma coisa do gênero, né? Então se a gente for ver, imagina, por exemplo, a questão de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas em si já não é uma forma de, vamos dizer assim, apesar dela não ser robótica, nem ter inteligência artificial, nem nada embutida, nada impede que ela venha a ter no futuro, mas uma cadeira de rodas já não seria uma dessas próteses, vamos dizer assim? O que você acha, Alex? Olha, eu na verdade eu ia passar para uma outra questão que eu vi recentemente, que é a do carro que dirige sozinho, né? Eu estava vendo ali um vídeo no YouTube de um pessoal que foi fazer um turismo na China
E aí a menina, eram duas meninas, a menina entrou num táxi, pediu um táxi por aplicativo, entrou no táxi, ela filmou, né, o táxi dirigindo sozinho e chegando, e apesar de ser parte uma automatização simples, né, tipo abertura de porta, tem muita coisa de inteligência artificial no sentido de que ele reage conforme o que está no ambiente ali, né? Então, existe uma certa inteligência, talvez não no sentido da inteligência artificial humana, de simular a inteligência artificial humana no raciocínio, mas existe uma inteligência artificial no sentido de simular as reações aos estímulos externos que estão acontecendo no ambiente. E aí, eu fiz esse link porque você falou que você falou da cadeira de rodas, né? Muitas dessas próteses, elas não só respondem ao estímulo da pessoa que está, né, querendo produzir uma ação com ela, mas também ao que está acontecendo no ambiente. Isso é muito interessante, eu acho, nesse âmbito, assim. Não, legal, é isso mesmo. Porque a inteligência artificial, a mecanização em si, tudo isso veio para ficar. Tá? Então, isso não tem como ser tirado da frente. Então, na realidade, isso vai entrar cada dia mais dentro da nossa vida. E nós, quem sabe, eu, por exemplo, já tenho um pouco mais de idade, talvez eu não veja esses avanços todos que eu digo daqui a 20 anos. Mas, muito provavelmente, vocês verão esses avanços sim. E olha, meu amigo, do mesmo jeito que hoje nós ficamos praticamente malucos com essa questão do celular que faz tudo, a gente vai ter esse mesmo pensamento também em relação a essas máquinas que virão. E o conceito de inteligência, Taka, que você comentou, é muito interessante, cara, no que diz respeito a não há a necessidade de ser uma inteligência parecida com a nossa. Ela pode ser o quê? Frações do que o ser humano consegue fazer ou deixar de fazer, ou mesmo animais, que possam ser adaptados e utilizados em maquinário, né, com um destino específico. Com certeza, muito interessante. Nesse sentido, eu acho que sim, aí eu vou me desdizer, eu acho que as frações, realmente a gente nós teremos em breve muitas frações de inteligência sendo utilizadas muito em breve. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Ainda não estou perdido no espaço.